Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Vamp Taluga, eu sou empresária, mentora e terapeuta. O nosso assunto de hoje é um assunto bem polêmico, que é o medo que o empreendedor digital ou aquela pessoa que quer se tornar um empreendedor digital tem da exposição, ficar exposto nas mídias sociais. Eu já falei em um outro vídeo sobre a questão da imagem do próprio empreendedor digital, dele ficar exposto e dele se perder na própria imagem. É um tipo de exposição que ele também pode ficar sujeito, mas não é dessa exposição que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar do fato de você ficar exposto enquanto empreendedor digital e, em contrapartida a essa exposição, você recebe críticas nocivas ou, de repente, você tem a presença de um hater nas suas plataformas onde você distribui o seu conteúdo. Então, nós vamos focar exatamente neste medo, porque o que leva o empreendedor digital a pensar: eu não consigo lidar com essas críticas nocivas. Eu não consigo saber como que vai ser se por acaso eu tenho haters. É justamente o medo da exposição. Então a gente precisa entender um pouco o que é o conceito de exposição. Porque é muito subjetivo. Tudo que é conceitual, ele é particularizado na questão de cada um. Existem pessoas que têm limites reais nesse campo, ou seja, passaram por traumas, passaram por situações na vida pessoal, ou estiveram muito próximos de pessoas que vivenciaram traumas por conta de uma exposição. E não é só a exposição no mundo digital. Por exemplo, uma criança ou um adolescente que passa por um processo de bullying, ele fica totalmente exposto. Uma criança que sofre abuso psicológico na infância e o adolescente também, ele também fica exposto. É uma situação que causa marcas emocionais, traumas emocionais, que precisam ser cuidados e que podem ser ressignificados. São traumas e situações que podem ser superados. Existem muitas histórias de superação de pessoas que sofreram abusos psicológicos e bullying quando eram mais jovens e superaram. Muito bem. Essa superação, novamente, ela é muito particular. Por isso, essa questão exposição nas mídias sociais enquanto empreendedor digital é um assunto bem vasto, quer dizer, tem um leque de coisas para a gente olhar. E o importante é que o empreendedor olhe o seu caso como um caso particular, é o caso dele. O que é que faz sentido para ele naquele momento e o que não faz. Daquilo que ele ouve do que é se expor nas mídias sociais. Então, como eu estava dizendo, qualquer pessoa que sofre uma marca emocional, que vem externo, que é imprimida por uma outra pessoa diretamente, como é a questão do abuso psicológico e do bullying, quer dizer, alguém, você está ali diante de um ser físico, a pessoa está ali e ela causa em você um trauma psicológico, emocional e você precisa se tratar e superar aquilo. Muito bem. A superação é individual, ela é de foro íntimo. Existem pessoas que superam essas situações, seguem a vida muito bem e que, se ficam expostas novamente a qualquer circunstância que o gatilho daquele trauma seja disparado,
Como a pessoa já passou por um processo de superação, ela vai saber como agir ou reagir a esse evento que traga lembranças ruins. Não existe garantia de que você tenha passado por um trauma na vida e ter superado, que você nunca vai viver uma situação que não te lembre aquela dor. Não existe essa garantia. Mas quando você supera essa situação, você aprende a ter recursos para quando, de repente, você estiver numa situação parecida, você saiba como usar esses recursos. E tem pessoas que, mesmo superando um trauma, mesmo superando situações difíceis, chega num lugar de limite onde ela sabe que é melhor que ela evite qualquer situação que possa trazer de volta aquele trauma. Então, essas duas situações são diferentes. A pessoa superou aquele trauma de ter ficado exposto, de um bullying, de um abuso psicológico, seja o que for, né? E ela consegue passar por situações semelhantes, não iguais, mas semelhantes, e usar os recursos que tem para lidar com aquilo. Existem as pessoas que superam e não conseguem mais arriscar-se a estar em um ambiente que aquele trauma possa voltar. E nessas duas situações, se o empreendedor ou o aspirante a empreendedor digital tem no seu histórico pessoal de vida uma dessas circunstâncias, ele precisa avaliar. Então, antes de qualquer coisa, você que quer ser empreendedor digital, ou você que é empreendedor digital e tem medo de exposição, percebe assim, o que me trava é medo de ficar exposto. O que me trava é que eu não vou conseguir tratar com a reação que vai haver. E aí, se você tem esse medo, você provavelmente tem uma crença limitante de que não vai ter recursos para confrontar ou enfrentar, ou mesmo simplesmente acolher as críticas nocivas que possam haver no material que você vai distribuir, no conteúdo que você vai distribuir na internet. Se o empreendedor tem no seu histórico de vida algo grave, como um trauma, que fez com que ele tivesse que passar por um processo de superação, e ele se sente muito inseguro, ele tem que rever a questão com o trabalho no mundo digital. Porque não tem como você criar um negócio, empreender um negócio na internet sem divulgar através das mídias digitais. E hoje o meio mais utilizado é esse que vocês estão vendo agora, que é o vídeo. Você pode trabalhar com áudios, que são os podcasts, você pode trabalhar com texto e postagem de imagens, sim. Existem outras formas de você distribuir o conteúdo que você quer, de você se colocar no mundo digital, porém, é preciso avaliar as circunstâncias do seu negócio. Quem é o seu prospecto? Quais são as pessoas que você quer atingir? Como é que o seu negócio está estruturado? Como é que você vai chegar até essas pessoas para que elas possam receber seu conteúdo? Então, a partir dessa análise do negócio é que você decide quais são as plataformas ou qual é a forma que você vai distribuir o seu conteúdo. Isso é o cerne, isso é o básico do empreendedorismo digital. Então, estar exposto não é só também através dos vídeos. Os vídeos e os podcasts, mas mais os vídeos, eles chamam muito mais a atenção das pessoas. Então, assim, por chamar a atenção das pessoas, eles trazem também mais críticas. Mas você
pode estruturar o seu negócio usando menos ou poucos vídeos, mas você vai precisar pensar no vídeo como um instrumento fundamental, ou uma live, ou algo que você expõe a sua imagem, não tem como. As pessoas querem ver a cara do negócio. Quem é que está por trás desse negócio? Quem é que escreve esses artigos? Quem é que posta essas imagens? De quem é essa voz que eu estou escutando? É muito importante isso dentro do empreendedorismo digital. Então, o negócio tem isso como um coração, o cerne. Se você tem uma limitação traumática emocional, você precisa reconsiderar o negócio. Você vem antes do negócio, sempre. O empreendedor precisa saber disso. Não adianta você atropelar algo que você precisa cuidar em você, porque você quer de todas as formas ser um empreendedor digital. Então, não é esse o caminho saudável e você sabe disso. Às vezes, nós temos que desistir ou adiar ou mesmo mudar a forma de fazer o nosso empreendimento, porque existe um impeditivo emocional muito grande e que talvez seja muito difícil de ser superado. É preciso considerar isso, porque não tem como estar dentro do empreendedorismo digital sem a exposição da própria imagem. E aí, esse é o começo da conversa de eu não vou dar conta de lidar com as críticas. Não é esse o início do pensamento. Você só vai lidar com as críticas porque você vai ficar exposto. Então, o que você não quer de verdade é não ficar exposto. Porque as críticas virão na sua vida de um jeito ou de outro. Pode ser através de um empreendimento, pode ser através da própria vida, da circunstância de vida. Crítica a gente recebe o tempo todo. Agora, se você não tem esse contexto traumático na sua vida e você está simplesmente encabulado, está simplesmente desconfiado de que essa exposição é muito grande e que, por consequência, você vai ter que lidar com esse tipo de crítica, com esse tipo de hater, ou com qualquer circunstância em que você fique desconcertado com opiniões que não são positivas, aí eu te digo o seguinte: se você não tem uma trava emocional traumática, escolha um caminho de recurso que você tem para tratar com isso, ao invés de ficar alimentando o seu medo. Como assim? Se você está pensando que você vai ficar exposto e que você não vai saber lidar com essas críticas nocivas, eu te pergunto, quem é que fica mais exposto? Você ou quem te critica? Porque olha só, a internet é um lugar aberto, democrático, público. A partir do momento que uma pessoa posta algo numa publicação sua, seja em qualquer plataforma que for, te agredindo, dizendo palavras desnecessárias, criticando o seu trabalho de uma forma violenta, né? Porque geralmente isso a gente chama de crítica nociva. A pessoa não tem discernimento do que ela está falando. Eu te pergunto, essa pessoa, ela está tão exposta quanto você ou não? Eu acredito que quem faz uma crítica nesse nível, com agressividade, desconsiderando o fato de que do outro lado existe uma pessoa que é você, né? Que é o empreendedor, essa pessoa se expõe muito mais do que você.
Porque ela tá ali colocando uma opinião e ela pode ouvir outras pessoas dizendo o contrário do que ela está dizendo. Ela pode sofrer ataques ali mesmo, dentro dos comentários da sua plataforma, dos comentários do post que você fez. Ela vai ter que se haver com isso também. O que acontece é que existe uma ilusão de que, como a cara dela não aparece, a não ser aquela fotinha ali, né, do perfil, quando aparece, e muitas vezes tem pessoas que têm perfis falsos, a não ser por isso, ela não está exposta. Essa é uma ilusão que nós temos. É totalmente ilusório. Aquela pessoa está se expondo, inclusive ao ridículo. Porque se for uma crítica sem pé nem cabeça, porque crítica nociva não é crítica construtiva. Existem críticas construtivas que você tira lições maravilhosas. Agora, crítica nociva é aquela sem pé sem cabeça, agressiva, desnecessária, e a pessoa faz aquilo assim, você percebe que ela não tem nenhuma intenção de acrescentar nada. A intenção dela ali é simplesmente se colocar desconsiderando toda a circunstância que está no entorno. E a circunstância é você, o respeito a você, o respeito às pessoas que estão ali comentando de uma forma positiva. Então, é aquela velha história. Se você não tem nada para falar para alguém que vá acrescentar, cale-se. Não é isso que a gente aprende? Então, essas pessoas desrespeitam essa noção de bom senso adulto e se expõem. Então, se você acha que é isso que pode te impedir, não perca o seu tempo. Porque da mesma forma que você vai ler aquilo ali e achar, nossa, pronto, estou exposto, estou exposta. Agora vai vir uma enxurrada de comentários, vai virar uma confusão nesse post que eu fiz, nesse vídeo que eu distribuí. E agora? Muito bem. Você precisa saber que você tem atitudes concretas que você pode fazer numa circunstância dessa. Uma delas é deletar a mensagem da pessoa, o comentário da pessoa. Outra coisa é que você pode banir aquela pessoa das suas plataformas de trabalho. É um direito que você tem. É o seu trabalho. É como se a pessoa tivesse entrado dentro da sua casa chutando a porta. É a mesma coisa. Então, você não precisa manter aquele comentário ali e você não precisa alimentar aquilo também, respondendo e se justificando. Isso é o mais complicado. Isso é o que a gente não deve fazer em uma crítica nociva. Aquilo que você vê que não vai acrescentar nada. Comentários de dúvidas, as pessoas fazem críticas construtivas, as pessoas pedem algo a mais, claro que você vai responder, claro que você vai conversar, mesmo que aquilo te incomode um pouco. Incômodo não é um motivo para você deixar de empreender. Você tem recurso para isso. Como adulto, você tem recurso. E a primeira coisa que você tem que pensar é: eu estou me expondo em nome de um propósito empresarial de vida para ajudar as pessoas através do que eu conheço, através do exemplo do que eu vivi, através da superação que eu vivi. Então, eu estou aqui prestando um serviço à sociedade, às pessoas que estão interessadas, e eu faço isso com integridade, com lisura, de uma forma com muito bom senso. Então, se você faz desse lugar, você não tem que ter medo de que críticas virão. Porque se as críticas vierem, você vai saber exatamente como que você vai se colocar. E você tem essas atitudes, então você pode simplesmente apagar, você pode simplesmente não responder, não perder a sua energia com aquilo. Quem está exposto é quem faz a crítica nociva, não é você. Para raciocinar deste lugar. Agora, você vai ter que lidar com as emoções que aquela crítica, que aquela situação traz para você. Isso eu vou dizer, não é fácil.
traz emoções, mas são suas emoções, que você vai passar ali, ó, no seu quadradinho. Ninguém tá ali para ver como que você está vivendo aquilo. E ali você tem direito de ficar bravo, de chorar, de falar coisas que a gente nem pode divulgar. Pode, você pode. Sabe? Você pode ligar para alguém, para uma amiga. Você tem esse direito. Você pode compartilhar. Você pode escrever um e-mail para alguém que precisa ler aquilo. Você pode buscar ajuda técnica, conversar. Tudo isso é direito seu. O importante é você deixar aquele sentimento acontecer, porque você vai ter uma reação emocional quando você receber uma primeira crítica nociva. E é bem interessante, não é bom, mas é interessante, porque você vai descobrir como é que você reage a uma crítica nociva. Porque quando outras vierem, você já vai ficando mais calejada, você já vai ficando mais esperta com como que o seu emocional funciona. Faz parte do jogo. Quem fica exposto é a pessoa que se expõe ao ridículo de fazer uma crítica nociva, sem pé nem cabeça, que não acrescenta, sem nem saber quem você é. Olha o tanto que isso é esdrúxulo. Olha o quanto isso é, assim, surreal. Então, deixa essa crença limitante que você está exposto. Medo de quê? Quem vai te criticar? Se te criticar. Tem muitos empreendedores digitais que estão aí no mercado e que nunca receberam uma crítica nociva, sabia? Isso é possível, isso é totalmente possível. Aí cabe a você descobrir o seu nicho, descobrir a sua área de atuação, como é que você quer trabalhar e o que é que você vai oferecer como conteúdo. E se você tem essa preocupação com o seu emocional de que, eu não sei como que eu vou lidar com isso, comece lá nos primeiros passos. Existem nichos que são muito menos polêmicos. Existem produtos que você pode colocar que vão trazer poucas interações e que possivelmente onde vão existir menos críticas nocivas. Se isso é uma preocupação latente, se você pensa assim, não, isso é impeditivo para mim, eu não consigo imaginar isso, vou estar exposto, por consequência, vou ter que enfrentar essas críticas nocivas, essas pessoas sem senso. Se isso é muito difícil, faça uma análise do produto que você quer colocar no mercado. Que nicho é esse que você vai atuar? Não é tão difícil de pensar assim. E você já vai estar atuando empresarialmente, prevendo, planejando, evitar um problema para você emocional, tá? Porque esse é um problema emocional. Esse não é um problema concreto, real. É porque pega a gente no nosso emocional. Ele é totalmente aí. Então, observe-se e pense um pouco sobre o que eu coloquei aqui. Porque é muito, eu diria, impossível você ter sucesso no empreendedorismo digital sem expor a sua imagem. Mais dia, menos dia, você vai precisar mostrar quem é você e a que você veio. É assim que funciona este jogo. Agora, você quer continuar empreendendo? Isso é um limite assim, ó, chega, não quero, não vou. Você tem o mundo inteiro, o mundo físico para empreender, outras formas de empreender. O importante é não passar por cima do seu limite. O importante é você respeitar o seu limite emocional. E alguns limites são impeditivos. Isso quer dizer que faz você ser menos? Não. Isso quer dizer que você é menos capaz, menos talentosa porque você tem um limite em relação à exposição? Não, você vai ter que rever a sua questão empreendedora. Só isso. Sem fazer muito drama.
Simplesmente reveja. Ou busque ajuda. Muitas pessoas buscam um apoio ou fazem uma consultoria de ordem pessoal, né? Ou trabalham terapeuticamente essa questão até se sentirem mais fortalecidas para finalmente se expor. Tem muito recurso, tem muitos caminhos a serem trilhados. O único caminho que você não pode trilhar é passar por cima de você, ignorar uma dificuldade emocional, fazer de conta que aquilo não está incomodando e levar a coisa de qualquer jeito. Não vai dar certo, porque não é assim que a gente funciona. A gente precisa olhar para o que está incomodando. Então, para você que tem esse trauma no passado, que precisou de ajuda, precisou buscar uma forma de superação e está agora olhando para o mundo digital, empreendendo ou querendo empreender e está diante deste medo de exposição, é muito natural, é óbvio que você está, porque você já ficou exposto e isso causou um trauma. É preciso que você desenhe um formato do seu negócio para você saber se você tem essa estrutura para se arriscar a passar por isso de novo, ou se você não tem. E se você tem, quais são os recursos que você tem. E se você, que não tem nenhum trauma, que simplesmente é um medo mesmo, receio, você nunca passou por isso, como é que você vai reagir? Leve em consideração tudo que eu falei. Não é você que fica exposto, é a pessoa, o outro lá que faz a crítica que se expõe muito mais do que você. Porque você já deu o recado, você já falou que você veio. Aquela pessoa, en passant, percebem? Então, esse é um contexto de medo de exposição que gera a fala. Eu não vou saber lidar com as críticas nocivas. Eu não sei lidar com esse tipo de coisa. Eu acho que eu não tenho recurso para isso. Eu tenho certeza que isso vai me deixar num lugar tão ruim que eu vou desistir do negócio. O medo da exposição gera todas essas falas, né? Gera todas essas suposições que a gente coloca como não tem recurso para lidar com crítica nociva. Na verdade, essa é a distração, essa é a desculpa. Tá? Eu sei que é real, eu sei que é factível, eu entendo, mas num contexto emocional, percebe que isso é só uma máscara, né? Porque na realidade, não é que você não tem recurso para lidar com uma crítica nociva, não é que você não sabe o que você vai fazer ou você acha que você não sabe, porque você é adulto, você é vivido, você tem bom senso, eu já vi outras pessoas passando por isso. Você sabe que vai ser difícil, que vai te mexer emocionalmente, mas você sabe lá no fundo que você tem recurso para isso. O que está por trás dessa máscara aí, dessa distração de não lido com crítica nociva, é o medo da exposição. E o medo da exposição está ligado ao seu emocional traumático ou não. É preciso que você olhe para isso e decida. Esse medo é superável ou não? Ou eu vou precisar olhar para ele um pouco mais? É uma decisão sua, é um direito seu. Mas que todos nós temos recursos enquanto adultos, com bom senso, para olhar para uma situação dessa e superar, sim. Porque essa é uma questão muito intrínseca, muito particular do mundo digital, né? Mas se você também ampliar a sua visão, se você também olhar um pouco além, sistemicamente falando, quem é nesse mundo que não está exposto? Todos nós estamos expostos a algo. A gente está exposto a vírus para adoecer. A gente está exposto a acontecer um acidente. Você está dentro de um carro. Basta estar vivo para estar exposto a algum risco. Então, atrás do medo de ficar exposto, tem o medo de não sobreviver, né? Que é mais primário ainda. De novo, esse nosso cérebro límbico emocional. Eu não vou sobreviver a uma situação dessa. Não é assim. Isso é algo que precisa você usar o seu lado racional.
Se a gente não quiser arriscar na vida, nem se você ficar dentro de casa, trancado dentro de 4 paredes, nem assim você elimina os riscos de simplesmente estar vivo. Percebe? Então é preciso a gente superar. É uma crença muito grande. E ela vai multifacetando, né? Eu não sobrevivo, eu tenho medo, eu não quero fazer esse negócio, eu não quero ficar exposto, vai ter crítica. A gente cria todo um ambiente negativo para chegar no ponto assim, não vou mais empreender, não quero nem começar. Só que chegar num lugar desse vai gerar uma enorme frustração, porque o seu desejo existe, você sabe conscientemente que tem recurso, mas o seu lado inconsciente emocional vai e te impede. Então, você vai se ver diante de uma frustração. E para finalizar, eu queria deixar assim, separado a questão haters de crítica nociva, porque são 2 coisas totalmente diferentes, tá? Na minha visão, na minha concepção. Hater é aquela pessoa que te agride, né? Que é agressivo, que usa a palavra de baixo calão, que te persegue. Então, essa pessoa, ela passa a ter esse rótulo de hater quando ela faz um comentário seu. Vou dar um exemplo aqui. Faz um comentário num vídeo que você postou no Facebook. Aí ela faz um comentário também num vídeo que você postou no YouTube. Aí passam alguns dias, ou um dia, ou no mesmo dia, essa mesma pessoa denigre algo que você postou no Instagram. Então, existem essas pessoas que ficam te perseguindo nas plataformas e sendo agressivas, mas o rótulo hater é quando uma pessoa repete sistemicamente aquelas postagens ruins, agressivas, em vários posts que você fez e mais de uma vez. Então, de repente, alguém tira o dia para fazer um monte de crítica nociva em tudo que você já postou na internet, ou seja, tem que ter muito tempo, tem que ser muito à toa, né? Mas tudo bem. Isso não é um rótulo de hater, é alguém que estava meio desocupado e resolveu pegar você para Cristo. Mas alguém que faz isso, então geralmente os haters, eles te perseguem numa plataforma só. Esse exemplo que eu dei para vocês é só para vocês se situarem, mas o mais comum é que essas pessoas, elas escolham uma plataforma. O que é plataforma? Um lugar, uma mídia social. O Facebook, o Instagram, o YouTube, uma dessas, e tudo que você posta lá, ela começa a denegrir a sua imagem, denegrir mesmo, assim, violentamente. E ela faz isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, fez 3 vezes, ela tem o direito de receber um rótulo de hater. Se você achar que 2 vezes já para você tá de bom tamanho, você também tem o direito. Para essas pessoas, além da questão de afastá-las, né, apagar as mensagens, banir e tudo mais, elas conseguem encontrar, porque geralmente você bloqueia essa pessoa e ela volta a te encontrar de alguma forma em algum outro, ou alguma outra mídia, e aí ela te persegue. Aí você tem que agir judicialmente. Existem vários recursos de lei, existem consultores excelentes nessa área e você pode impedir essa pessoa de forma física, de forma legal. Isso é possível, rastreia-se IP, rastreia-se quem é a pessoa, e se de repente essa pessoa é até um profissional, porque existem alguns hackers, né, que são haters também. Então, isso também é fácil de resolver. Existem formas, não é porque a pessoa está na dark web, porque a pessoa está nesse nível de hackear, que ela não é encontrada. Não é assim, não. Existem muito recursos, é óbvio, quando o player precisa chegar nesse ponto, quando o empreendedor precisa chegar nesse ponto, né, que a dificuldade fica tão grande a nível de hater ou a nível de hacker, é preciso, você vai ter que pagar.
por um serviço desse, mas existe esse recurso. Então, inclusive judicial, aí você vai entrar com recursos de lei. Então, existem casos aí na mídia de um monte, né, de situações de pessoas que perseguem, que são haters, às vezes são pessoas que ficam no encalço de algumas celebridades. Muito bem, essas pessoas rotuladas como haters, elas são desequilibradas emocionalmente. Então, isso aí já é uma questão patológica. Por isso que a gente tem que ter cuidado de se proteger judicialmente, se proteger com uma consultoria. Quando você identifica alguém assim, percebe? Porque tem limite, de novo, é um direito. Ninguém tem direito de estar andando na rua e levar um soco no meio do rosto. É a mesma situação. A pessoa não tem o direito de te agredir sistemicamente. Porque uma vez é aquela história, você está na mídia. Você está sujeito à crítica. Então, uma vez, aparece de novo ali dali um mês, você tem que sustentar e resolver aquilo ali, faz parte do jogo. Agora, alguém te perseguindo e de forma agressiva, aí é um outro contexto. Então, aí você vai lidar com isso você vai ter o cuidado de perceber, de olhar primeiro, né? Apaga, tenta bloquear, aquela pessoa retorna de alguma forma, você percebe que é a mesma pessoa ou em outro lugar, aí você vai precisar ficar atento. Se chega a um ponto de você falar assim, não, eu preciso rotular isso aqui e tomar uma providência, tome as devidas providências. Agora isso é exceção, tá? Eu estou falando de todos esses recursos, estou dizendo para você que existe, porque nós que entramos no empreendedorismo digital, a gente precisa saber que tem todo esse aparato nos dando segurança, tem segurança nisso aí também. A gente precisa saber. Mas o mais importante é saber que isso é exceção. Que quando grandes empresários acionam esse tipo de coisa, entendeu? Grandes empresários. Algumas pessoas contam situações de certas perseguições. Às vezes a pessoa desiste, sai. Mas esse nível de situação, e às vezes a gente vê notícia, né, de pessoas que até agridem a nível de tentar matar e fazem toda uma arruaça em cima, pega a arma, bom, por isso que eu disse, é uma situação patológica, é uma pessoa desequilibrada patologicamente, é um outro contexto. E até para hater tem nível, né? Tem o cara que é mais leve, que só está te perturbando, tem aquele que vai passar do limite e tem as pessoas que começam a perseguir a nível do físico, que são essas notícias midiáticas de quando em vez horríveis que chegam até a gente, de um seguidor que começa a perseguir, que passa a odiar e agride fisicamente aquela pessoa, persegue a pessoa. Isso acontece muito mais com celebridade do que com empreendedores digitais, tá? Então, assim, se você está entrando neste mundo digital, pensando na celebridade da coisa, é preciso ter cuidado com isso, ok? Então, essa é a diferença entre a questão do rótulo do hater e as críticas nocivas. Críticas nocivas, nós temos recurso para superá-las, desde que os nossos traumas emocionais que passamos ligados a dificuldades como bullying e eventual abuso psicológico tenham sido superados, a gente consegue passar por essa situação e não desistir do nosso sonho de empreender no mundo digital. Esse era o recado de hoje. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.